Guerras não beneficiam ninguém, sobretudo os civis, né, que são os que mais e mais sofrem durante esses caudolosos, né, conflitos. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um conflito muito interessante que pouco é discutido e que pouco eu sabia. E foi interessante pesquisar sobre isso. A autora sul-coreana, né, criadora do maravilhoso Grama, lançou o ano passado um novo quadrinho maravilhoso que vai trazer um conflito entre as Coreias, né, chamado a Guerra das Coreias, que veio acontecer depois da Segunda Guerra Mundial. Antes ela tinha feito, antes desse quadrinho chamado A Espera, que lançado aqui no Brasil pelo Pipoca e Nanquim, ela tinha feito um outro quadrinho chamado Grama, né, que é esse aqui. Grama vai trazer um outro conflito, né? Um conflito ali entre a Segunda Guerra Mundial e também a dominação japonesa na Coreia, né? Enfim, dois quadrinhos magníficos, mas hoje eu vou me ater à espera, porque já tem vídeo aqui sobre Grama no canal. O que traz todo esse conflito, né? Como Grama começa, né? Como eu já falei em um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. Grama vai começar ali sobre essa questão do conflito entre Japão e a Coreia, né? O Japão estava impondo ali sua colonização, podemos dizer dessa forma. É uma espécie de colonização exacerbada em que ele queria meio que suprimir a cultura coreana. Bom, acabou tudo isso no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Acabou na Segunda Guerra Mundial a rendição ali dos japoneses, a saída dos japoneses da Coreia. Os coreanos achando que iam viver tudo em paz, ia ser, não vai ter mais guerra, enfim, e aí eles poderem viver a sua cultura, os seus ensinamentos, falar a sua língua, porque quando os japoneses dominaram ali a Coreia, né, estou dizendo a Coreia geral, tanto a sul quanto o norte, que antes ali não existia essa divisão, é interessante que eles queriam suprimir a cultura de um jeito tão agressivo que impedia que as pessoas falassem o próprio idioma e queria também impondo que as pessoas tivessem o nome japonês, não coreano. Enfim, muitos conflitos rolaram, tem vídeo aqui no canal sobre isso, tem outros livros que abordam esse tema, né, que é o Pachinko e também Herdeiras do Mar, também tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. E a espera? A Espera, esse novo quadrinho do Pipoca Nanquim, maravilhoso, da autora sul-coreana Kinosuke Gendry-Kino, né? E ela vem trazendo aqui novamente, né, esse fundo histórico. Aqui é uma história ficcional, mas foi baseado em fatos. Fatos esses, fatos reais, da espera, né? E o que é a espera? É basicamente pessoas esperando o reencontro com seus familiares, com seus entes queridos que se perderam durante a Grande Marcha. Aqui vai contar essa história, né, desse conflito que depois da Segunda Guerra Mundial, durante ali o contexto da Guerra Fria, ocorreu ali a divisão, né, das Coreias, podemos dizer assim. A Coreia do Sul estava ali ajudada, né, pelos americanos e alguns outros países. Mas sobretudo os americanos. Na Coreia do Norte, quem ajudou ali todo nesse conflito da Guerra das Coreias foi a União Soviética e a China. E aí teve um dos maiores conflitos durante esse contexto da Guerra Fria. Nesse período, foi um período que os civis, como eu tinha dito logo no início, quem sofre muito durante esse período de guerras, né, são os civis. E os civis sofreram bastante. Muitos civis ali que moravam na Coreia, no norte da Coreia, fugiram, né, fugiram para a Coreia do Sul. E nessa fuga, né, ocorreu essa grande marcha, a marcha em que muitos civis morreram, milhares de civis morreram durante esse período, milhares de civis se perderam de seus entes queridos. E a Espera vai contar essa história, né, partindo de histórias reais, onde a autora coletou essas informações, né, de pessoas que se reencontraram décadas e décadas depois com seus familiares que se perderam durante a guerra. A própria mãe dela também teve uma experiência muito similar, que a mãe dela, durante a guerra e durante essa fuga, né, essa grande marcha, a mãe dela se perdeu da irmã,
E aí ela há anos também que tenta reencontrar a irmã possivelmente está morando ainda no norte. Isso, elas já estão aqui idosas, né? Essas informações foram coletadas através dessas pessoas aqui, idosas, aí dos seus 80 90 anos. Então, gente, é uma história bastante cruel, sabe? E eu diversas vezes eu me segurei assim para não chorar, mas o final é inevitável, você é inevitável não chorar com esse final. Enfim, e aí vai contar essa história, né? Ela traz uma história de uma mulher, né? Que uma família ali, com a mãe e os seus dois filhos e o marido, né? Eles vêm saindo desse calabouço ali de conflitos que está ocorrendo na Coreia do Norte, né? Porque tem ocorrendo muitos bombardeios, enfim, e a guerra estoura de uma forma assim exacerbada. Muitos coreanos vão migrando para o sul e nesse contexto todos muito morrem por causa que ocorre bombardeios e conflitos nesse percurso, nessa grande marcha. Nesse caminho há diversas histórias de pessoas que se perderam dos seus familiares. Esse é um fato bem interessante porque ela traz ela primeiro o quadrinho começa num período atual, podemos dizer assim, ela conversando com a própria mãe, ela descobrindo essas histórias, ela coletando essas histórias e aí a mãe dela narra essa história, né, em que ocorreu, né, essa separação ali dos familiares e ela vai em busca, né, do seu filho perdido, do seu marido, dos seus amigos, dos seus familiares. Não só a história dela, mas a história de outros personagens. Esse quadrinho me fez refletir muito, até a própria autora fala aqui no finalzinho, que tem uma espécie de pós-fácil, em que ela fala que esse quadrinho não só fala sobre a perda dos familiares durante esse período desse conflito da Guerra das Coreias, mas é uma história que abrange para o mundo inteiro, né? Quantas pessoas se perderam durante conflitos étnicos, conflitos de guerras ali, enfim, muitos conflitos na nossa história, na história assim, uma parte muito obscura da nossa história. Nessa grande marcha que ocorreu, né, na Coreia para as pessoas se livrarem dessa guerra, algo me chamou muita atenção ao ver aquela marcha. Os noticiários hoje passam aquelas imagens horríveis de marchas de pessoas, milhares de pessoas marchando, né, saindo de seus países e migrando para outros países, né, os refugiados, tanto aqui na América do Sul, né, América Latina, muitos fogem de países para ir, por exemplo, para os Estados Unidos, outros ali na Europa mesmo, saindo de países do Oriente Médio, do Norte da África, e esse êxodo gigantesco. Isso me lembrou muito, essa história me lembrou muito esse momento atual em que vivemos. Então, é um quadrinho muito atual, apesar de falar da Guerra das Coreias, algo que já aconteceu há muito tempo atrás, ali nos anos 50. Então, hoje, esse quadrinho se torna o muito atual possível, né? Porque ele fala aqui não só da perda do familiar, da perda daquele ente querido, nesses grandes conflitos, mas também fala da perda da pátria, porque no meu entender, não, eu creio que nem todo mundo vai querer sair da sua pátria por sair, mas sim, eles estão saindo por algo que é muito maior do que eles, muito maior do que a vontade deles, que é essa questão de proteger sua própria vida, da sua própria família, né? Perder sua pátria. Foi o caso aqui desses personagens em que a autora traz, né, da perda da pátria, da perda dos familiares e esse reencontro. Sim, essa espera eterna, sim, podemos até dizer de uma forma muito incisiva, mas uma espera eterna de, de um dia conseguir reencontrar aquele irmão que você perdeu no meio do caminho, aquele filho que você perdeu no meio do caminho, um marido, um tio, a mãe, o pai, enfim, qualquer um dos familiares, ter um contato com suas origens.
Enfim, é um quadrinho muito contundente, um dos melhores quadrinhos que eu li esse ano. Vai ser difícil ali eleger, né, os melhores quadrinhos de 2021, mas é uma história muito marcante. A escrita dela é muito boa, a história dela é muito bem amarrada, todo com esse fundo histórico, tanto a Espera quanto o Grama, e também o traço dela, né? Os desenhos, como vocês podem ver aí, são desenhos que mostram muito a expressão do rosto, né? Do ser humano, a tristeza, remete muito à saudade, o sofrimento. E é isso que ela mostra aqui, são desenhos no preto e branco, mas de forma muito intensa, e ela mostra aqui um outro lado, né? A história da Coreia. Novamente eu trazendo aqui essas histórias, né, envolvendo ali a Coreia. Já trouxe aqui Herdeiras do Mar, já trouxe Pachinko, Grama, e agora A Espera, que é um lançamento do Pipoca e Nanquim, que estou de parabéns por trazer essa obra magnífica. Vocês veem aí também que olha, é uma jacket, né, que tem uma sobrecapa, e aqui a capa é maravilhosa dentro, muito bonito isso aqui, e segue, gente, o mesmo padrão, ó, e é branco dentro, segue o mesmo padrão do Grama também, que tem uma sobrecapa, e aqui dentro ela vem o quadrinho, né? Olha isso, magnífico, né? Então eu super recomendo A Espera. É um quadrinho que dá para ler assim bem rapidinho. Eu li em um dia. É um quadrinho sofrido, numa história baseado em fatos reais. O pano de fundo histórico é verídico, é o que aconteceu na Coreia. As pessoas sofreram, e como eu disse lá no início do vídeo, guerras não traz benefício para ninguém, sobretudo para os civis, que são os que mais sofrem. Enfim, né? Parece que o ser humano não sabe viver sem guerras. O ser humano é uma espécie muito bélica, né? Em que não sabe viver em paz, sempre tem um conflito. Aqui os coreanos achando que depois da Segunda Guerra Mundial, em que ficaram livres ali dos japoneses, que desde 1910 vem dominando. Para vocês terem noção, eles passaram de 1910 até 1945, que foi o término da Segunda Guerra Mundial, sendo dominado pelos japoneses, e os japoneses impondo a cultura dele goela abaixo, apagando a cultura dos coreanos, inclusive o próprio idioma, querendo que utilize o idioma japonês. Gente, foi uma coisa horrível, e Grama mostra isso, Pachinko mostra isso de uma forma muito intensa, e também Herdeiras do Mar. Então eu recomendo esse combo aí para vocês se inteirarem um pouco da história da Coreia, que, gente, sinceramente, eu estou cada vez mais mergulhado nessa história. Cada vez que eu leio, eu fico mais curioso para saber mais coisas sobre esse conflito, porque é algo que nós, né, ocidentais aqui desse lado, sabemos pouco, né? Poucas pessoas falam sobre esses conflitos. Mas é isso. Super recomendo esses quadrinhos, né, dela, né, dessa autora sul-coreana, que eu não sei nem se eu estou pronunciando de forma correta, mas é Kyosuke Gendry Kim. Enfim, espero que eu tenha pronunciado correto, mas é isso. Super recomendo esse novo quadrinho do Pipoca e Nanquim, porque é magnífico e traz um contexto histórico que eu acho que a gente devia saber mais, e traz essa mensagem, né? Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. Até a próxima. Tchau.